pessoal, eu sou Clarice Abreu, cirurgiã plástica e crânio-maxilofacial. Estou aqui na companhia dos queridos Eduardo Pantoja e Irene Dyer e juntos nós somos coordenadores da Academia de Especialistas. Mas o que é a academia, Irene? Fala para os nossos ouvintes o que seria a Academia de Especialistas. Bem, a academia foi fruto de uma ideia coletiva aqui e da solicitação de muitos alunos que estavam se preparando para a prova, que a gente já conhecia e já fazia algum tipo de trabalho para auxiliar no estudo em relação à prova e deram essa ideia para a gente e percebemos a necessidade de você ter uma metodologia mais simplificada para estudar essa matéria gigantesca que é a matéria da prova de especialista. E Pantoja, explica um pouco o que tem na Academia de Especialistas. Na verdade, a nossa ideia é conseguir otimizar o tempo de estudo dos alunos, né? A gente sabe que muitos dos alunos eles são no R3 da residência de cirurgia plástica. Eles têm um tempo muito exíguo, o conteúdo, como a Irene falou, é muito extenso, né? São vários livros. Na verdade, basicamente, a bibliografia é um livro extenso com muitos capítulos, com muitos volumes, e a gente tentou padronizar isso ou condensar isso em videoaulas. Na verdade, o material ele tem várias formas do aluno estudar. Existem videoaulas, existe um aplicativo com treinamento de questões que é exclusivo para os nossos alunos. A gente tem alguns eventos ao vivo que a gente faz interação com os alunos, inclusive com treinamento de prova prática. Para os alunos do último ano, a gente tem um grupo de Telegram que a gente pode, de certa forma, fazer uma monitoria ali para eles, dar uma assistência mais direta a uma dúvida pontual que ele possa ter. Então, isso é interessante porque dá autonomia do aluno estudar no ritmo dele, no tempo dele, poder repetir aquele conteúdo de uma forma condensada e fazer uma grande revisão, além de ter acesso aos professores, né? Facilita muito. Eu acho que a grande vantagem para o aluno da academia é a questão dele ganhar tempo de estudo, otimizar esse tempo, pelo menos, eu acho. Isso aí, Pantoja, complementando o que você falou, é importante a gente lembrar exatamente os nossos eventos ao vivo, que a gente tem com transmissão online, em que a gente pode fazer discussão da prova, discussão de questões antigas, a gente faz uma revisão grande, bem pertinho da data da prova, para ficar com aqueles temas bem frescos na cabeça, revisão de prática, de questões orais. Então, são eventos exclusivos para os alunos. Então, só quem realmente é nosso aluno que tem acesso a esses eventos, e esses eventos são os grandes diferenciais, né? Porque a aula gravada, é óbvio que ela vai ajudar a organizar o estudo, mas o evento, ele é feito justamente para a gente fazer aquela lavagem ali, jogar todo aquele conteúdo na cabeça das pessoas para, né, ficar perto da prova e eles acertarem o maior número de questões possíveis. Com certeza, eu acho que isso ajuda a fazer aquela organização final do conteúdo para o aluno que às vezes está meio ansioso, né? Ou está confuso, o que pode ser mais perguntado na prova, ou o que eu devo gastar esse meu tempo nessa reta final de estudo. Então isso ajuda a organizar realmente assim naquelas semanas que antecedem a prova, que a gente sabe que é um evento muito esperado, né? E que é um momento importante em todo aluno, né, em todo residente de cirurgia plástica. Nós já fizemos residência, sabemos que é um momento chave, assim, um fechamento de um ciclo da formação médica dos colegas. E o nosso treinamento final, principalmente o prático, eu acho que é bastante interessante, porque vai desmistificando um pouco esse medão da prova oral que todo mundo tem. E aí aquele tipo de treinamento que a gente faz, que é muito semelhante ao que acontece lá, além de ser super bacana, porque você aprende a desenhar retalhos, aprende a raciocinar, né, o raciocínio lógico, e assim, o que o professor ali quer saber é se você consegue resolver um problema. Então, eu acho que a gente fica com medo, o aluno inicialmente fica com medo de ter o contato com o professor, mas esse treinamento que a gente faz, ele desmistifica bastante isso. Eu acho bem interessante. Porque a gente pergunta ao vivo, online, mas ao vivo, na hora, o caso, exatamente simulando como é a prova, né? Então, assim, tem o nervosismo, tem a ansiedade, a pessoa tem que responder na frente dos outros alunos, então tem até o um tempo para resolver pior, a questão, né? Tudo isso é uma simulação de uma situação real de prova. A pessoa sai dali já assim, tipo, nossa, o que eu tenho que melhorar, como que eu tenho que estudar melhor isso, como que eu vou falar melhor, porque a gente também dá essa orientação, né, de como falar, como responder, como organizar o raciocínio para chegar na conclusão do que o professor quer, né? Então isso tudo é muito bacana, né? Isso que é um grande diferencial. Isso precisa realmente de treinamento.
E lembrando do gancho, né, do que a Irene falou, né, de como surgiu a academia, né, a gente já fazia essas aulas, a gente já fazia revisões aqui para os residentes do Rio, e aí eu lembrei, né, que a gente fez uma vez uma dessas revisões e eu resolvi gravar essa revisão porque eu não queria ficar repetindo a mesma aula várias vezes, né? Então a gente gravou e aí eu disponibilizei para os residentes aqui do Rio um link, eu subi no meu canal, né? Do YouTube, e a gente disponibilizou o link e aí esse link foi distribuído pelos próprios residentes para todos os residentes do Brasil. E aí quando a gente chegou em São Paulo para a prova, algumas pessoas vieram falar com a gente e a gente não sabia quem era, porque era de São Paulo, era do Sul, era de Porto Alegre e tal. E eles falaram assim, eu vi a aula de vocês e tal, pô, me ajudou bastante, não sei o que e tal, vocês têm que fazer isso pro Brasil todo. E isso foi uma coisa que foi muito legal, que a gente, foi bem no ano que a gente falou assim, cara, a gente tem que fazer isso pro Brasil todo, porque a gente pode ajudar vários alunos que não têm contato com a gente aqui no Rio, né, que não estão aqui próximos, né, e não tinham acesso, né, que a gente tinha, né, disponibilidade ao vivo, e isso foi realmente um insight muito grande, né, para todos nós, porque foi uma coisa que, coincidentemente, todos nós pensamos ao mesmo tempo em disponibilizar isso para um alcance maior, né, então isso foi bem legal. E a gente começou, lembra, no consultório, o pessoal sentado no chão, porque não tinha mais lugar. Então, realmente, essa modalidade online, ela permitiu com que a gente conseguisse distribuir toda essa metodologia de conhecimento que a gente conseguiu criar, né? Mas então, Pantoja, assim, explica um pouco como é que era a sua relação com os residentes antes da gente ter o curso da academia, porque todos nós já falávamos e já dávamos aula para residentes. Como é que era o seu contato antes? Na verdade, assim, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro com cirurgia plástica, né, cirurgia crânio-maxilofacial, e eu estou num serviço que é um rodízio de muitos serviços de residência médica. No bimestre que eles têm contato com a cirurgia crânio-maxilofacial. Então a gente já tinha o contato com esses alunos, conhecia alguns residentes, principalmente eles no segundo ano. E geralmente naquela época final, que está todo mundo apavorado com a prova, pedindo aula de alguns assuntos que são mais difíceis do aluno compreender, porque não fazem parte da vivência médica deles, como cirurgia crâniofacial, cirurgia de fissurado, né? Cirurgia de mão, cirurgia urogenital, que são assuntos mais difíceis do aluno estudar, do residente estudar. Então a gente dava essas aulas de revisão, eu, Clarice, Irene, tem um lugar aqui no Rio que sempre disponibilizava um espaço, mas geralmente era uma aula enorme, corrida, e a gente fazia isso a uma semana da prova, e os alunos mal tinham tempo de absorver aquele conhecimento de revisão. Então, um dos insights que a gente teve é por que não fazer isso com mais antecedência, mais organizado, melhor distribuído para pessoas em diversos locais do Brasil, e de forma que eles pudessem estudar isso de uma forma organizada, com tempo de revisão e com tempo de praticar as questões também. E aí foi dando um insight na gente de ir, na verdade, lapidando essa ideia que culminou no surgimento da Academia de Especialistas. Irene, você, em relação aos residentes, antes da academia, não preciso nem falar muito, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, a Irene é a diva dos residentes, né? Fala aí um pouquinho da sua relação com os residentes antes da academia. A gente, é a mesma coisa que o Pantoja falou, o nosso serviço, ele recebe basicamente quase todos os residentes para fazer estágio em queimaduras, né? Que o nosso serviço tem foco nisso. Então, eu já conhecia muita gente e eu criei um clubezinho de revista, de discussão de artigos. Então, cada vez entrava mais gente. Então, a gente começou a ter uma conexão muito boa com os residentes. E, por isso mesmo, eles começaram a pedir o auxílio para fazer o estudo. Uma coisa interessante também que eu acho que a gente devia pontuar para a galera é como a gente dividiu os assuntos, não é? Sim. De acordo com as né? características de cada um, né? Por exemplo, a Irene é chefe de serviço de um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, trabalha em centro de tratamento de queimados e também faz a parte de cosmetria, né? Na parte privada, em consultório, tem curso específico disso. E o Pantoja, ele trabalha com crânio-maxilofacial, ele também tem essa parte de trauma, parte de cirurgia de face, de nariz, então toda essa vivência que ele tem.
E eu sou de um serviço aqui no Rio de Janeiro que é referência em tratamento de fissurados, né? Então faço muita cirurgia reparadora e reconstrutora em crianças, né? Eu também sou de um outro hospital que também faz cirurgia plástica em crianças. Então toda a parte de malformações congênitas, de todos os tipos de malformações congênitas e de fissurados. Então a gente acabou assim juntando as habilidades e as características e competências de cada um, e a gente dividiu a matéria mais ou menos de acordo com o que cada um tinha mais experiência e mais gostava de fazer. Isso também ajuda bastante, né, na divulgação, no preparo das aulas, dos eventos. Com certeza, né? Com afinidade você tem mais um pouco da experiência, embora, assim, eu acho que é importante pontuar que, para quem não conhece, né, a Academia de Especialistas, ele não é um curso para falar da experiência de cada professor, como muitas vezes vocês vão ver em aulas de congresso. As aulas são baseadas na bibliografia da prova. Então, esse é um diferencial também para o nosso aluno, quer dizer, aquele conteúdo é baseado no livro de onde vai ser extraídas as questões para a prova. É claro que quando a gente tem uma aptidão, uma afinidade maior com a aula que a gente vai ministrar, a gente tem mais material, a gente tem casos pessoais para exemplificar, fala com mais propriedade, tem mais experiência, mas aquelas aulas elas são baseadas exclusivamente no livro, não numa experiência pessoal, porque uma das coisas que os alunos também reclamavam para a gente poxa, eu fui numa aula de um professor, por exemplo, de rinoplastia, que é um assunto, né, que muitos residentes se interessam. Então ele fala muita coisa de rinoplastia, a aula é fantástica, os casos são fantásticos, mas não é isso que vai cair na minha prova lá do DESC em março do ano seguinte. Então, o que vai cair na prova de vocês é o que está no livro. Então, ou você assiste uma aula que é baseada no livro, não é verdade? Ou você estuda o livro para poder acertar aquela questão. Então, é claro que vocês vão ter a experiência pessoal, vão ter as linhas de profissionais que vocês vão desejar seguir e se guiar para a vida prática, a vida profissional de vocês. Mas para a prova vale a bibliografia. Então, isso foi um cuidado, né, muito grande que a gente teve de consultar exatamente a referência para confeccionar os slides e fazer as aulas. Sim, e a banca, ela funciona mais ou menos assim também, né? Você tem especialistas em várias áreas que vão montar a prova. Então, a gente tentou fazer uma reprodução do que acontece na real, para os nossos simulados, inclusive, ficarem mais próximos da prova de verdade. Lembrando que a gente fez um compilado das provas dos últimos 6, 7 anos e a gente fez estatística do que caiu mais frequente em cada prova e quais eram os temas mais recorrentes e as questões mais recorrentes, e a gente buscou fazer as aulas desses temas que são os mais frequentes. É óbvio que as aulas, elas são baseadas na bibliografia, como o Pantoja falou, a gente fez uma divisão de temas, mas lembrando que a gente também não tem a pretensão de fazer um resumo completíssimo e não precisar ler o livro. É uma coisa que eu sempre falo em todos os eventos. Os residentes no início, eles acabam assim reclamando, achando que eu sou meio chata e tal, não sei o quê, mas assim, tem que ler o livro. A nossa aula, ela é como se ela desse, né, uma mastigada assim, no tema, né, desse uns highlights, como a Irene falou, para o tema ficar mais palatável, para quando você for no livro ler a matéria, você saber exatamente os pontos principais, os highlights, né? Porque às vezes a pessoa assim, mas o curso substitui a bibliografia? Eu posso fazer o meu estudo só baseado no curso? Não, não pode. O curso facilita, ajuda a organizar a cabeça, ajuda a organizar o tempo, ajuda a organizar o raciocínio, mas não substituímos, jamais tivemos essa pretensão de substituir os livros.